Olá, meus queridos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês aí? Bom, essa semana eu já enviei correções dos exercícios que eu tinha passado no vídeo passado. Aí, neste vídeo, nós vamos fazer um conteúdo novo. Eu pretendo colocar aqui 2 módulos. Por quê? Porque estão interrelacionados esses dois, que vão falar sobre o quê? Ora, o módulo 13 vai falar sobre adjetivo e o módulo 15 vai falar sobre locução adjetiva, tá? Então, nós vamos tentar trabalhar concomitantemente esses dois neste vídeo, tá? Aliás, desculpem, não é o módulo 15, é o módulo 16. Então, são os módulos 13 e 16, tá? O módulo 13 tá lá na página 308 da frente 1. Então, por favor, pegue a apostila comigo e vamos lá. Então, lá você tem falando sobre o adjetivo. Olha só, o adjetivo tem a função de quem? O adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, ó. Palavra que modifica o substantivo, exprimindo aparência, modo de ser, qualidade, estado ou condição. Na verdade, então, eu posso dizer que o meu adjetivo serve para caracterizar, né? Caracterizar. Ele vai caracterizar um substantivo, né? Ou palavra com valor de substantivo. Exemplos: imensas noites de inverno. Imensas está caracterizando as noites. Com frias montanhas mudas. Aqui eu tenho 2 adjetivos para o mesmo substantivo, ó. Frias montanhas, montanhas mudas. E o mar negro, negro qualificando o mar. Mais eterno, também qualificando o mar. Mais terrível, mais profundo, também qualificando o substantivo mar, tá? Então, o adjetivo, ele tem o papel de qualificar, de caracterizar um substantivo ou palavra substantivada. Por quê? Porque eu falo caracterizar e não qualificar apenas. Porque existe um equívoco, algumas pessoas pensam assim, que qualificar é apenas atribuir características positivas, e não é. Quando eu qualifico, eu posso atribuir qualidades positivas, mas também posso atribuir qualidades negativas para alguém ou para alguma coisa, não é? Então, eu prefiro usar, em vez de qualifica, eu prefiro usar caracteriza, que o adjetivo ele tem a função de caracterizar o substantivo. Logo embaixo, você tem a expressão locução adjetiva. Pessoal, é o seguinte, então, quando eu digo a palavra locução, todas as vezes que eu digo locução, eu quero dizer expressão com mais de uma palavra. Locução verbal, por exemplo, eu tenho mais de um verbo. Locução adjetiva, eu vou ter uma expressão com mais de uma palavra e com valor de adjetivo. Locução adverbial, eu vou ter mais de uma palavra com valor, sentido de advérbio. Então, locução, mais de uma palavra. E a locução adjetiva também vai ter a mesma função, ela vai qualificar um substantivo, ela vai caracterizá-lo. Então, olha, é a expressão formada de preposição mais substantivo com valor e emprego de adjetivo. Então, eu vou ter a expressão formada de preposição mais substantivo, só que ela vai ter o valor e o emprego de um adjetivo. Observe que a preposição faz com que um substantivo se una a outro para qualificá-lo, caracterizá-lo. Então, olha, homem era o meu substantivo e sorte também substantivo. Eu quis formar com essa expressão aqui uma locução adjetiva. Então, o que eu faço? Ele é um homem de sorte.
De sorte é uma locução adjetiva, porque tem mais de uma palavra, mas ela tem a função de adjetivo. É como se eu dissesse é um homem sortudo. Então, a locução adjetiva ela faz o mesmo papel do adjetivo. Só que aqui eu não vou ter um adjetivo, eu vou ter uma preposição junto com o substantivo. E essa expressão aqui tem o valor de um adjetivo, por isso ela chama locução adjetiva. Lá em cima, exemplos. Amor de pai. A locução adjetiva de pai pode ser substituída pelo adjetivo paterno, que é a mesma coisa, o mesmo significado. Ah, mas então por que eu tenho isso? Porque eu tenho algumas locuções que não tem nenhum adjetivo correspondente. De pai tem, é paterno. Presente de rei, presente real. Azul do céu, azul celeste. Esses eu tenho, mas tem outros que não. Então, é por isso que existem as locuções adjetivas. Adjetivos pátrios ou gentílicos. O que é isso? É a procedência, a origem mostrada no adjetivo, de onde vem alguma coisa. Então, exemplos. Quem nasce em Salvador da Bahia é soteropolitano. No Rio Grande do Norte é potiguar. Em Santa Catarina é catarinense. Em Fortaleza é fortalezense. Em Florianópolis é florianopolitano. Na Guatemala é guatemalteco. Em Tanger é tangerino. Na Nova Zelândia é neozelandês. Engraçado, né? Tem alguns engraçados aí. Então, esses adjetivos, eles indicam a pátria, a procedência da pessoa, do substantivo, tá? E aí, depois, gente, vocês têm os exercícios resolvidos que já vêm com respostas. Então, agora eu vou explicar as atividades para vocês fazerem, né? E aí, depois eu vou corrigir no próximo vídeo, tá? Então, aqui, por exemplo, né? Você tem uma tirinha aí do Agar. Que tal as mulheres inglesas? Bonitas, sensuais, bem vestidas e espirituosas. Mas você nem as notou, não é? Claro! Da tirinha acima, transcreva as palavras que caracterizam as mulheres inglesas. Então, de que forma que são as mulheres inglesas? Aí é para você copiar, tá? As palavras que as caracterizam. Parece que eu estou lendo o seu pensamento e você está me chamando de chata porque eu estou tomando cuidado para vocês não olharem a minha resposta. Não é que eu seja chata, é porque eu quero que você aprenda, tá bom, belezura? Então, veja a letra B, ó. Identifique a classe de palavras que serve para caracterizar ou qualificar os substantivos. Esse difícil, hein? Se alguém acertar, meu Deus, vai ganhar R$10 de mim. Depois, C. Transforme o adjetivo inglesas em uma locução formada de preposição e substantivo. Então, do adjetivo inglesas, você vai formar uma locução adjetiva que tenha o mesmo significado, tá? Depois o 2. Considerando que a locução da Inglaterra substitui o adjetivo inglesas, que nome recebe essa locução? Ai, que difícil, meu Deus! Se eu fosse vocês, estava descabelando. Em que consiste o humor da tirinha? Finalmente, um para você pensar, né? Então, você vai pensar para mim. Não é para falar que não achou graça, tá? Porque é um humor meio crítico, então você tem que prestar atenção para entender qual é a graça. Você vai explicar aí para mim. Mesmo que você não tenha achado graça, você faz de conta que achou e explica a graça que o autor tentou fazer, tá? Esse outro texto agora da Cecília Meirelles, Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
Que dó, né? Do que será que ela tá falando aí? Agora, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Número 4. No texto, grife com um traço os adjetivos e com 2 traços as locuções adjetivas, que são expressões constituídas de preposição e substantivo, tá? B. O que o emprego dos adjetivos e das locuções adjetivas sugere no texto. Ou seja, o que é que os adjetivos e as locuções adjetivas estão fazendo nesse texto? Qual é a função deles? Que sentido que eles trazem ou que caracterização que eles trazem para esse eu lírico aí? Então, você vai explicar para mim aí, tá? Aí, na questão número 5, diz assim, ó, a respeito da frase, eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, do Machado de Assis, quando escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. São feitas as seguintes afirmações. 1. No primeiro caso, autor é substantivo. No primeiro caso, quando ele fala autor defunto, então a frase fala assim, que autor é substantivo, defunto é adjetivo. 2. No segundo caso, defunto é substantivo, autor é adjetivo. O segundo caso é defunto autor, tá? Então, tá falando que defunto é substantivo, autor é adjetivo. E 3, em ambos os casos, tem-se um substantivo composto. Então, você vai escolher uma das alternativas aí, tá? E vem o exercício número 6. Segundo a ONU, os subsídios dos ricos prejudicam o terceiro mundo de várias formas. 1. Mantém baixos os preços internacionais, desvalorizando as exportações dos países pobres. 2. Excluem os pobres de vender para os mercados ricos. 3. Expõe os produtores pobres à concorrência de produtos mais baratos em seus próprios países. No texto, as palavras destacadas rico e pobre pertencem a diferentes classes de palavras, conforme o grupo sintático em que estão inseridas. Letra A. Obedecendo à ordem que aparece no texto, identifique a classe a que pertencem, em cada ocorrência destacada, as palavras rico e pobre. Então, você pode até puxar uma flechinha aí mesmo, ó, no ricos, escrever que ela é essa palavra, de qual classe de palavras a qual classe de palavras ela pertence, tá? Uma coisa que eu gostaria de lembrar é, para que eu substantive uma palavra, basta que eu tenha um artigo antes dela, tá bom? Esse artigo pode estar presente numa contração, inclusive, mas ele está acompanhando o substantivo. Então, cuidado com isso. B. Escreva 2 frases com a palavra brasileiro, empregando-a cada vez em uma dessas classes. Eu só vou ter 2 classes aí nesse texto, tá? E você também vai escrever 2 frases usando brasileiro, em que brasileiro seja uma coisa e na outra frase seja outra coisa, tá? Depois o exercício 7. A expressão em que a mudança de colocação de seus termos altera por completo o sentido do adjetivo é... Então, você vai analisar aí e vai escolher a alternativa correta. Leia o trecho do poema de Ruth do Carmo, extraído do livro Sobre Vida, e responda a questão 8. Tio. Meu tio está velho e não entende o que se fala, ouve menos, mas está aqui, ali, sentadinho, sem camisa, magro, os pelos do peito esbranquiçados. O meu velho tio olha ao redor. Às vezes trocamos ideias. Tentamos. É correto afirmar que o eu lírico, então, é uma interpretação deste poema relacionando, tá? Relacionando a parte linguística com o conteúdo, a parte gramatical com o conteúdo, tá bom? Você vai escolher a alternativa correta aí. E agora, em vez de eu pedir para vocês tecer do módulo sobre adjetivo,
eu vou pedir que vocês realizem os exercícios do módulo 16, que vai falar de locução adjetiva. Esse módulo vai servir para ampliar o vocabulário de vocês, para que vocês pesquisem, gente. Pode pesquisar também, vocês vão encontrar um pouco de dificuldade em algumas expressões, tá? Mas eu peço que vocês pesquisem e tentem realizar os exercícios de 1 a 6, tá? Esses vão ficar como tarefa. Se houver alguma dúvida, vocês podem me perguntar no meu plantão que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero que vocês façam com capricho, com cuidado, porque é pro bem de vocês, tá? São assuntos já vistos, mas vocês estão percebendo que cai em vestibular, tá? Por quê? Porque na interpretação você precisa saber esses conteúdos, tá bom? Queridos, então até a próxima. Bom final de semana e fiquem com Deus. Um beijão no coração. Saudades, viu?